parece que já estamos online no Instagram e no Facebook. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Chá, Conversas e Saúde, desta vez sobre um tema muito particular. Tenho aqui comigo o Diogo, que é fisioterapeuta e a formar-se em osteopatia. Olá, e que se está a especializar nesta área, não é? Neste desporto que é cada vez mais praticado em Portugal e não só. Já são cerca de 40 países, não é? Que adotaram o pádel. E que nós, por inerência, temos na clínica várias pessoas que nos vêm ter com questões e lesões do pádel. E chegou-se aqui o momento de falarmos um bocadinho sobre como prevenir estas lesões. E é sobre isso que vamos falar hoje. O Diogo vai-me introduzir aqui alguns conceitos. Exatamente, alguns conceitos como futura praticante de pádel e, portanto, estamos aqui nesta caminhada juntos e espero que quem esteja desse lado sinta-se à vontade para colocar questões, dúvidas. O Diogo estará aqui certamente para responder e com exemplos de exercícios práticos para nos ajudar. Algo prático para ser mais fácil e intuitivo de se perceber. Então, podemos começar. Portanto, o pádel surgiu então no México, veio para Portugal, mais ou menos já são 15 a 20 anos que o pádel já está cá e, portanto, há uma diferença. As pessoas podem achar que é semelhante o ténis e o pádel. Pois, olha, ainda bem que colocas essa questão, que é logo a primeira questão. Qual é a diferença entre o ténis e o pádel? Para quem não percebe nada. Parece semelhante, mas não, há diferenças e diferenças específicas. Nomeadamente, começa por o ténis é um campo muito maior, o pádel é uma quadra, é um campo muito mais pequeno. Depois, a questão de ter à volta o vidro, portanto, o campo tem sempre um vidro. Sim, à volta, é sempre cerrado, sempre fechado, ou seja, a bola está sempre confinada. Sim, está sempre ali em jogo. Depois, ou seja, o que faz com que há sempre, a bola quase que nunca sai, ou raramente sai, há sempre ali, o jogo está sempre dinâmico, sempre em contínuo. Depois, uma grande diferença, o ténis tem a pares e tem singular, no entanto o pádel é sempre jogado a pares, ou seja, de um lado dois e contra outros dois, portanto nunca é singular, é sempre a pares. Ou seja, há sempre aqui uma dinâmica com o outro parceiro e que esta dinâmica é... Pois, essa é a parte social que tanta gente gosta, não é? Exatamente, vai sempre com um amigo, é sempre mais fácil, leva um amigo, joga contra outros dois amigos e pronto. Depois há os torneios, não é? Que se cria logo aqui uma dinâmica. Pois. Pronto. Portanto, ou seja, o que é que nós podemos retirar logo daqui do campo? São as especificidades do pádel. Ok. Portanto, o facto de ser mais pequeno, em que as paredes também contam, não é? A bola faz o seu ricochete. Tudo isto implica aqui um dinamismo, digamos assim, de jogo muito maior. Muito maior e, portanto, com movimentos específicos do pádel. É? Exato. Há movimentos assim, ou seja, quem joga ténis consegue jogar pádel e o contrário também, ou não é bem assim? É diferente. Okay. Porque são movimentos específicos do pádel. Por exemplo, o pádel tem um dos movimentos, e depois vamos ver à frente, que causa grandes, ou as principais lesões no pádel, são os movimentos, por exemplo, laterais que o pádel que se tem que fazer no pádel. Os movimentos laterais no campo. Portanto, no campo, exato. E mudanças muito rápidas, apesar de serem dois, são mudanças muito rápidas de direção e movimentos explosivos. Por exemplo, a ir à rede, ou por exemplo, vir atrás, portanto, a vir buscar uma bola ao vidro, por exemplo, ou seja, estes movimentos específicos são do pádel. Por exemplo, podemos dar aqui um exemplo em que, por exemplo, os movimentos laterais são sempre nesta posição e uma das principais posições é a posição de base do pádel, em que exige aqui uma grande coordenação entre várias articulações. Pois, e tu estás a fazer isso e eu já me estou aqui a lembrar de N casos em que realmente as pessoas não
aparentemente uma posição Exato. simples, mas não Mas tem assim tanto essa capacidade e essa capacidade de coordenação motora, não é? De estabilidade da cadeia lateral, como nós chamamos. Exatamente. E portanto, depois, uma das características do paddle é exatamente estas rotações de um lado e do outro. Ou seja, quem passa muito tempo sentado, se calhar não tem esta noção, mas existe toda esta rotação do tronco, de membro superior para o membro inferior. E todas estas transferências de carga, tanto para um lado como para o outro, ou até mesmo vir alcançar toda esta... Ok, exatamente. Portanto, na realidade, quem joga paddle muitas vezes não pratica outro desporto, em paralelo, não é? Sim. Ou tem uma vida bastante sedentária e realmente todas estas dissociações... Até aconselho a experimentar e em casa também, se quiserem experimentar, estão à vontade. Nem que seja com a frigideira. Sim. Então, Okay, por exemplo, começando com uma posição de base, não é? Que temos, em que agarramos sempre com as duas mãos, e a posição de base de agachamento, em que estamos os joelhos semifletidos, e esta é uma postura um bocadinho mais à frente, para quê? Para prepararmos a reação do estímulo à bola. E sempre a raquete aqui a meio para quê? Para, se tivermos que ir à esquerda, vimos rapidamente, ou se tivermos que ir ao outro lado, vimos sempre. Depois, os movimentos sempre laterais, tanto para um lado, tanto para fazer todas estas transferências. Então se tu estás-me a falar destes movimentos transversais, por exemplo, eu automaticamente vim aqui buscar esta amplitude. Mas nem toda a gente tem esta amplitude, inclusivamente de tornozelo, de joelho, de anca. Existe toda esta mobilidade. Esta mobilidade que nós a seguir já vamos fazer exercícios específicos desta mobilidade para percebermos se estamos com uma boa mobilidade ou se a nossa mobilidade não é assim tão boa. E depois também este movimento então de rotação, de vir aqui e exatamente trazer aqui. Okay? E que muitas das vezes, não havendo esta transferência, acontecem a maior parte das lesões, ou de bacias, ou de ombro. Claro. Okay? Sim, porque tu, ao fazeres esse movimento, também faz-me logo lembrar todas estas questões das amplitudes das cadeias, não é? Exatamente. Ou seja, tem que haver todo este comprimento para o braço conseguir ir lá atrás. Claro. Se não houver, há maior risco de haver lesão. Claro. E depois não há o amortecimento, não é? Claro. E portanto vai haver aquele efeito... Exato, ou seja, o facto de nós não conseguirmos fazer esta rotação com o nosso tronco, vamos compensar as articulações dos nossos membros. Ou seja, estamos a compensar estruturas mais distais e não ajudamos com o nosso tronco, então começamos a sobrecarregar toda a musculatura do ombro e, portanto, por isso é que no paddle a lesão mais comum é qual? Portanto, as lesões mais comuns, acho que podemos sentar. Sim, as lesões mais comuns serão, portanto, 30%, mas assim, uma estimativa de 30% é na região do cotovelo. E as famosas epicondilites, não é? Exato. E 50% é da região do tornozelo. 50% é tornozelo? Sim. E entre uma idade entre os 30 e os 50... Quem joga paddle? Sim. Porquê? Porque como o paddle é uma coisa recente, as camadas mais jovens não têm ainda tanta envolvência no desporto. Mas mais de 50% destes atletas demoram um mês a recuperar destas lesões. Uau! Portanto, sim, isso é bem verdade, E por isso é que nós aqui na clínica criámos e estamos a criar um projeto já a conseguir já implementar em alguns campos o programa No Pain More Paddle, que é precisamente para ajudar a recuperar os atletas e a não terem que parar e a prevenir e a tentar prevenir todas estas lesões. Pronto. Pois, porque isto é aquela questão que é assim, toda a gente pode jogar paddle, é porque chega-se aqui a um ponto que antigamente quase toda a gente ia jogar futebol, não é? Exatamente. Depois começou-se a perceber que o futebol tem muita mudança de direção, tem muito pé fixo, há muita lesão. Agora estamos todos um bocadinho no paddle, a questão do paddle, dos campeonatos, etc. E o que nós vamos apanhando aqui na clínica é realmente
aquela pessoa que chega ao fim do dia e vai correr para o paddle e faz um torneio um fim de semana inteiro e até que ponto é que está assim tão preparado para, ou que se prepara fisicamente para. É isso. Ou seja, é importante e também explicar aí para casa que há aqui uma relação que e que é importante percebermos. Um atleta, por exemplo, tu se fores começar a jogar paddle, se tiveres uma lesão, podes recuperar de forma mais rápida do que outra pessoa ou recuperas de forma mais lenta. Claro, isso vai depender aqui um bocadinho depois. Porque é que isso pode acontecer? Então, temos dois fatores temos fatores internos e biológicos nossos, em que isso contribui os nossos hábitos de vida, ou seja, a pessoa que até faz alguns exercícios complementares ao paddle, e a pessoa que não faz mesmo nada. Mas, por exemplo, todos estes fatores internos e biológicos contam para essas duas pessoas. A pessoa que faz pode, na mesma, a sua lesão pode demorar mais tempo. Porquê? Porque os hábitos de vida, como se calhar não está a dormir tão bem, ou tantas Estás a referir a isso. Sim, ou tantas alimentação. horas, a alimentação mais inflamatória, e isso leva a que a lesão gradualmente tem uma recuperação mais lenta, E todos os a hidratação, exatamente, e os fatores de stress e de sedentarismo, ou seja, os fatores de stress que a pessoa vai tendo ao longo do dia e de vários prolongado, vai inflamar mais o nosso corpo, e a questão do sedentarismo, ou seja, uma pessoa que passa 8 horas ou mais até sentada num computador, num escritório. Não esquecer que o caminho de casa-trabalho também é bocado, também é sentado. E em casa também, a maior parte do tempo estamos sentados ou a comer ou no sofá a ver televisão. Portanto, tudo isto são fatores que influenciam a lesão ser, ou no indivíduo ser mais rápido ou ser mais lento. Pois, o que tu queres dizer é que aqueles indivíduos que, para além do paddle, inclusivamente façam um outro tipo de exercício, uma outra prática desportiva, portanto está a ser válido para todas as áreas desportivas, ou seja, que traga variabilidade, não é? Pelo que eu estou a perceber aqui o teu discurso, a variabilidade aqui do movimento é que é a chave. Portanto, a pessoa trabalha, faz o paddle, mas faz também outra atividade, outro complemento. Porque, quer queiramos, quer não, qualquer desporto tem um gesto técnico muito específico. Exatamente, aí já ia para os fatores então externos, que é essa complementariedade que a pessoa também deve fazer, não ser só o paddle, ou só as aulas de paddle, ou só ir jogar paddle, esta complementariedade de, por exemplo, experimentar um yoga, se tiver tempo em casa até fazer uma rotina de mobilidade, de exercícios de mobilidade que nós vamos dar. Acho que vamos precisar desses exercícios, não acham? E o que é mais? Toda esta rotina de mobilidade e o fortalecimento de todos estes, aquilo que falámos, destes movimentos específicos, ou seja, porque é que o movimento lateral é tão importante? Isso. Então, estes movimentos, todos os nossos músculos laterais, tanto mais a região glútea, da anca e a zona da cintura, escapular e ombros, são os nossos músculos que nos dão estabilidade e são estes que são mais específicos para o paddle. Portanto, aqueles movimentos laterais que estivemos a fazer, é esses músculos que nós devemos trabalhar e focar-nos mais especificamente. E daí as lesões que vamos nos surgem serem também um pouco mais difíceis às vezes de recuperar ou demorarem, porque a lesão aconteceu exatamente porque não há essa estabilidade, não é? Sim. Claro que há sempre trauma, mas se não havendo a estabilidade base... Sim, por exemplo, vamos um bocadinho para a questão do cotovelo. Ou seja, não é que seja uma lesão direta do cotovelo, mas sim das suas cadeias de envolvência de toda a musculatura que não é trabalhada anteriormente, com alguma... E toda esta questão que falámos da mobilidade do tronco, que vai compensar e vai sobrecarregar toda a cadeia e acaba por ser o cotovelo a sofrer. Porque, Diogo, eu acho que tu estás aqui a dar uma mensagem e eu espero que quem esteja lá em casa que nos vá compreendendo e se não for assim, por favor, coloquem as vossas dúvidas. Que é, reparem que o Diogo ainda não falou aqui de fortalecimento, o Diogo falou de mobilidade, de flexibilidade. Ou seja, mais do que só essa... Primeiro tem que haver a consciência corporal, não é? Exato, que era o que tu estavas aqui a tentar explicar. Ou seja,
Se a pessoa conseguir ter tempo em casa para introduzir este exercício de rotina de mobilidade, muito bem. Se não tiver, por isso é que eu falei, não foi por acaso, do yoga, do pilates, são exercícios que envolvem toda a consciência corporal, não só um recrutamento mais específico de determinados músculos, mas envolve outras coisas, que é a consciência corporal, a respiração, a mobilidade, a flexibilidade. Portanto, por isso é que é... Pois, porque isto no fundo é assim, quando estamos a fazer um movimento, não é? Vamos buscar uma bola, tem que haver aqui uma capacidade elástica de chegar lá, não é? Claro. E depois aí sim a força para arremessar. Claro. Portanto, tem que haver estas duas componentes. E é isso que é importante aí em casa perceberem, que é, se passamos a maior parte do tempo sentados e sempre numa posição estática em que quase nunca há rotações, no máximo é o ecrã. São movimentos sempre de frente a trás, ou seja, não há rotações. Depois, e no que nós vemos aqui na clínica, quando nós pedimos os testes que vamos fazer, então, afinal, realmente não consigo. E depois vão fazer vão treinar ou vão jogar com estas... E vão compensar. Exato. Depois, e chega ao limite. Chega ao limite. Ou seja, não é que as lesões fiquem totalmente fora da possibilidade de ocorrerem, não é? Mas vamos reduzir muito a sua percentagem. Exatamente. Esse é o objetivo. Ter sempre este cuidado um bocadinho redobrado destes hábitos de estilo de vida e depois complementar com estes exercícios, ou ginásio, ou se houver tempo para estes exercícios complementares, para complementar ao treino específico, porque aí sim tem que haver um treino específico no paddle, com os treinadores, e para os jogos também. Ok. Então, mas, Diogo, isto fica aqui aquela questão que é, a pessoa claramente precisa de se informar um pouco mais, não é? Perceber um pouco mais o que é que pode fazer para não se lesionar, para prevenir, mas isto é válido para quem começa como para quem já pratica. Exato. Porque perguntam-me muitas vezes, então mas eu devo aquecer ou não? Eu aqueço, bato umas bolas na parede e já está. Então mas é bom alongar antes ou depois? Então mas que exercício é que eu devo fazer? São as perguntas que nos vão fazendo. Qual é a tua opinião? Assim, a minha opinião, eu acho que depois passamos então para os exercícios, tanto de estar aqui e aí em casa, desafio-vos também a fazerem estes exercícios mais de mobilidade para perceberem, é uma oportunidade única de experimentarem fazer estes exercícios de mobilidade para perceberem como é que está, e à medida do tempo eu vou explicando o porquê, e depois então exemplificar alguns exercícios que possam fazer de aquecimento, que acho que são bastante importantes, porque às vezes a pessoa vai tanto em cima do treino ou do jogo, nem tem tempo, vai logo bater as bolas e a musculatura não está preparada para fazer esse esforço. Ok, então, challenge accepted. Bora lá, vamos lá todos em casa também? Vamos fazer então lá, conta-me lá. Então, vamos aí mais para vamos testar? Sim. E vamos começar, vamos aqui fazer 5 exercícios de mobilidade, os principais e os mais importantes. Não sei se aí em casa nos estão a ver, se calhar é preciso ajustar aqui a câmara. Se tiver tudo aqui ok. Ok. Então, vamos começar com o agachamento, que é a posição base do paddle. E, portanto, vamos experimentar aqui... Com o cabo da vassoura? Com o cabo da vassoura, se não tiverem um cabo da vassoura, dá perfeitamente. E vamos fazer um agachamento em que vamos dobrar os dois joelhos, a nossa bacia vem para baixo. Espera aí que eu se calhar tiro aqui o casaco para mexer melhor. Já me estás a dar calor, Para se ver todas as articulações a fazerem um movimento. Então, o braço vem aqui para cima. E agora vamos dobrar os joelhos e a bacia vem para baixo. E o movimento é o máximo que a pessoa conseguir, aí em casa, o máximo que conseguirem ir abaixo. Sem compensar com esta região dorsal, aqui em cima, e sem compensar com os calcanhares levantarem do chão. Portanto, isto aqui é muito importante. Isso. Vamos só fazer mais uma vez. Será que passei o teste? Parece-me bastante bem a mobilidade. Portanto, isto envolve o quê?
envolve toda a mobilidade da região do tornozelo, muito importante, no paddle, por causa das entorses, toda esta mobilidade da bacia, que a maior parte das pessoas não tem. Sim, esta amplitude do tornozelo, não é? Exatamente. E toda esta mobilidade da região dorsal com a região dos braços. Se a Joana consegue fazer bem, mas em casa, se tiverem dificuldades ou a amplitude não for a mais completa, nós podemos pôr, portanto aqui nós temos um género de uma almofada, mas em casa uma almofada de casa ou um livro também, e vamos pôr, portanto, os calcanhares aqui em cima. Ok, para quem não consiga baixar o calcanhar totalmente. Porquê? Normalmente se a pessoa não consegue baixar, vai compensar. Por causa de, pode haver aqui restrição da mobilidade do tornozelo ou então da bacia, que é uma... Isto é uma alternativa. Isto é uma alternativa para melhorar o movimento ao longo do tempo. Basicamente, tudo igual, não é? Ou seja, como isto faz aumentar o movimento, a amplitude do tornozelo, é mais fácil. É muito mais fácil. Exatamente. Ok. Depois então, passamos para o segundo. Isto realmente aquece, comprova. Certo aquecimento. Depois, então, passamos para o segundo exercício e fazemos então aquele exercício de rotação, portanto, os semi-fletido, o joelho, sim. E portanto vamos encostar bem o nosso pé e o nosso joelho à parede e vamos pôr o nosso braço paralelamente ao ombro e vamos pôr a outra mão aqui deste lado. E a ideia é rodarmos até o outro lado o máximo que conseguirem, até chegar ao outro lado da parede. Sem tirar o joelho. Sem tirar este joelho, exatamente, daqui. A Joana consegue logo perceber isso. E sem tirar este braço daqui. E a cabeça também acompanha toda a mão e os olhos acompanham a mão. E depois voltamos. Isto permite percebermos aquele movimento específico que nós fazemos de rotação, permite perceber se existe uma boa dissociação de cinturas aqui entre a zona superior com a zona da bacia e da anca. Ok, o que tu me estás a querer dizer é que isto vai ajudar nestes movimentos do remate. Movimentos de rotação, claro. São aqueles que nós no dia a dia fazemos menos. Exatamente. Portanto, esta amplitude em termos de abertura, toda esta região do ombro, tórax, cervical é fundamental. Claro. Ok. Portanto, se... Parece fácil visto. A maior parte das vezes ficamos a meio, não faz mal. É continuar a insistir e voltar e continuar a insistir até conseguirmos lá chegar. Algum cuidado com a respiração, associado, por exemplo, à expiração? Sim, também podemos. Ou seja, isto para nos facilitar e melhorarmos este movimento, fazermos uma inspiração e uma expiração. Para quê? Porque nós com a respiração vamos relaxar toda a nossa musculatura respiratória e, portanto, vamos conseguir criar mais amplitude nas articulações. Exatamente. Associamos, para quem está a começar ou tem mais dificuldades no exercício, associar então a respiração. Mas faz dos dois lados. E depois fazemos do outro lado, portanto, sempre bilateral. Sim. Independentemente do que lado é que se usa a raquete? Sim. Temos de trabalhar sempre os dois lados, porque, portanto, apesar de termos só a raquete de um lado, todo o nosso corpo tem a mobilidade tanto de um lado como para o outro. Depois, então, passamos para um exercício específico de mobilidade do tornozelo, em que nos vamos pôr também com os joelhos apoiados no chão e vamos pôr mais ou menos aqui um palmo da parede. Se não tiverem uma parede mais ou menos, podem fazer também com um cabo da vassoura para fazer de limite em que o joelho vai ter que tocar. Portanto, a ideia é trabalhar aqui a mobilidade do tornozelo e o objetivo é tocar com o joelho na parede. Sem levantar o calcanhar do chão. O que é que acontece? Se o calcanhar se levantar do chão,
é porque há aqui realmente uma restrição de mobilidade do tornozelo e o que é que nós podemos fazer é chegar o pé um bocadinho mais perto da parede e começamos o exercício assim, mais próximo e conseguimos mais facilmente tocar com o joelho na parede. Ok, Diogo, e aqui as ancas? Ok. Tem que ter aqui algo que É estava aqui uma boa a pergunta. sombra. É uma boa pergunta. Portanto, as ancas, nós devemos que a anca vá a direito em direção ao joelho. Porque se estamos a trazer a nossa anca para dentro, já estamos, Se eu fizesse isto, já estamos a ajudar isto, e não estamos a fazer o exercício como deve ser, ou seja, porque este exercício é só para a mobilidade, para testar a mobilidade do tornozelo, não é da anca. Portanto, aí já estamos a enviesar o exercício. Portanto, tem que ser sempre... Já estamos, no fundo, a compensar, a compensar. não é? Arranjar estratégias. Somos peritos. Somos peritos nisso. Claro. Ok. Este parece-me bastante interessante porque eu acho que a grande maioria das pessoas não consegue fazer isto. Sim. A maior parte das pessoas tem imensa dificuldade. Até porque andamos calçados todos os dias, não é? Perdemos muita mobilidade de pé. Muita mobilidade e como passamos muito tempo sentado, existe uma restrição enorme da cadeia posterior de trás do nosso tronco. Ok, boa. Okay? E depois passamos então para os outros dois. Já fizemos estes três. Os outros dois vamos sentar para trabalharmos então as rotações, tanto interna como externa, porque o paddle exige das ancas. Exatamente, das ancas. Okay? Então, por causa desse movimento das lateralizações, não é? Que as ancas precisam ter esta mobilidade. Exatamente. E quando não tem, vai tudo em bloco. Vai tudo em bloco e compensamos e fixamos. E não só, todas estas, se não houver esta mobilidade, quem vai sofrer vão ser, muitas das vezes, lesões nos joelhos. Ou na lombar. Ou na lombar. Vamos buscar a lombar, não é? Vamos compensar na região lombar. Exatamente. Portanto, o exercício, o teste de mobilidade, portanto, pomos aqui assim. 45 graus, mais ou 45 menos. graus, esta esticada, e vamos tentar que o nosso joelho, portanto, sem o nosso pé sair do lugar, rodando só para dentro e tentamos que o nosso joelho toque no chão. Sem levantar. Exatamente, sem compensar aqui. Portanto, o mais fácil é logo compensar, como nos outros exercícios, mas não. A ideia é sempre que esta zona da bacia esteja fixa. Ou seja, haver aqui a dita dissociação entre a bacia e a anca. Muitas das vezes, pronto, lá está. É sempre. Passamos a maior parte do tempo sentados e não há esta rotação. Sim, há uma restrição grande de mobilidade, sem dúvida. E depois, o outro exercício então é para... Isto também, desculpa, faz-se bilateralmente. E sempre bilateral, sim. E qual é o número de repetições? Quantas vezes? É devagar? É depressa? Como é que é, Diogo? Estes exercícios de mobilidade exigem... As pessoas às vezes fazem, e isto acontece-nos em clínica, muito rápido. Sempre muito rápido. A ideia é sempre ser de forma controlada e devagar. Para quê? Para se tivermos uma restrição, neste caso a Joana não tem, mas se tivermos uma restrição, se estivermos aqui, ficamos aqui um bocadinho a insistir. Um bocadinho, não é esforçar, mas é um bocadinho a insistir. A quantidade de vezes pode ser 10 repetições, por exemplo, para cada lado, e podemos fazer 2 séries de 10 repetições. Já é bastante bom. Isto é um início, não é? São exemplos. Exato, isto são testes de mobilidade, mas também servem como tratamento, ou seja, também serve como exercício para poderem fazer. Portanto, é sempre bom. Isto é só, pode-se fazer muito mais do que isto, não é? Claro, sim. É só para aí em casa terem um teste. Sim, são 5 exercícios que mais, digamos, mais específicos para estas articulações que nós consideramos mais importantes no paddle e, portanto, estes testes são específicos para isso. Para isto. Depois, então, temos o outro exercício em que, portanto, há bocado fizemos para dentro, agora é um movimento mais para fora. De rotação para fora, externa. Portanto, aqui neste teste, quanto mais em casa se ficarem aqui, mais restrição de mobilidade aqui e às vezes nota-se muito esta questão, exatamente, não é? Lá está. Tem a ver esta falta de mobilidade da bacia e do controle postural. E portanto, quanto mais os joelhos forem abaixo, uma maior mobilidade
de sim, rotação. e no fundo também de tornozelo, não é? Porque tornozelo. acaba por ser necessária aqui esta Toda capacidade de inversão. E lá está, Que é podemos associar também à questão das entorses, ou seja, quanto mais limitação houver neste movimento, a pessoa... Menos mobilidade. Exatamente, menos mobilidade tem na região do tornozelo. Menos adaptação tem. Menos adaptação é? tem. E depois quando é um movimento rápido, estamos no jogo, não estamos propriamente a pensar... Como é que... O corpo consegue automaticamente ir buscar o movimento ou não é? Exatamente. E são estes assim os mais específicos e que cinco que já dá para as pessoas perceberem. Claro, existe muito mais e mesmo de tratamento e de exercícios que possam fazer, há sempre muito mais a fazer. Claro. Mais a fazer. Até porque depois tem que se compreender um conjunto de outras coisas, não é? Claro que sim. Ok. Uau! Pelos vistos eu estou apta a começar. No caso da Joana, em termos de mobilidade é bastante boa, mas lá está, a maior parte não é. Mas sabes que lá está, como tu disseste e bem, eu também pratico outros desportos que não o paddle, não é? Pois, e a nossa profissão também, felizmente, não é não no computador, tão sentada, portanto... Boa. Mas isto é mesmo muito importante, Diogo, porque eu acho que a maior parte das pessoas tem aquela ideia que o paddle é aquele jogo que se chega lá, até saluda raquetes e tudo e toca a andar, que toda a gente pode jogar. E tem-se vindo a perceber que é como tudo, não é bem assim, exige alguma... É como eu estava a dizer no início, ou seja, as pessoas acham que por ser a dois, é um desporto fácil de se fazer, mas aquilo que nós já falámos aqui é tudo menos fácil. Quem está mais na desportiva, ok, tudo bem, mas quem começa a levar um bocadinho mais a sério, quem treina, por exemplo, uma vez, 2 vezes por semana e quer realmente melhorar, há coisas que tem que levar a sério e, nomeadamente, todos estes pormenores contam. Para quê? Para depois não ter uma lesão e ter que ficar parado durante 1, 2 meses, até mais. Sim, isso é bastante frequente. Porque depois, ainda, para além disto, há toda aquela questão do material, não é? Do tipo de raquete, etc. Que as pessoas também têm que adequar ao seu estilo. Exatamente. E portanto, tudo isto vai contribuindo para acontecer ou a repetição da lesão. Exato. Sim. A questão do material, lá está, vai depender sempre do nível em que a pessoa esteja no nível mais amador, ou esteja no nível mais intermédio ou até mais avançado, mas quem está avançado também já sabe, já tem consciência de que material é melhor ou não. Já passou por muitas lesões. Mas quem está ali a meio ou no início, e se começa a fazer de forma regular, é importante ter atenção ao tipo de material, ao tipo de raquete, ao que se associa mais ao tipo da pega, ao punho. Para quê? Por exemplo, se uma pessoa fizer tanta força no punho, com a raquete, pode sobrecarregar mais a musculatura e levar... Pois a transmissão de forças tem que ocorrer, não é? Exatamente, portanto, ter sempre isso em atenção. Pronto. E tu falaste no outro dia, quando estávamos a fazer aqui também um estímulo para os chás, dos movimentos do punho, etc. Porque, efetivamente, quando temos a raquete na mão, não é? Como se estivéssemos a funcionar nós chamamos a cadeia fechada, não é? Sim. Aqui está fixo. Exatamente. E o resto é que vai ter que mexer. Então, tudo isto, toda esta amplitude, toda esta mobilidade é fundamental. E há pessoas, e eu acho que passaria também por aí, que muitas pessoas perguntam-nos que tipo de exercícios nós devemos fazer para aquecer ou para... Isso. Portanto, eu acho que seria interessante também exemplificar mais ou menos um exemplo de exercícios ou de como é que devemos começar para nos preparar para o treino. Exatamente. Acho que seria interessante. Então, nós começamos sempre com exercícios mais de mobilidade, em que devemos começar por mobilizar todas as articulações envolventes, ou seja, em que estamos a trabalhar a região do tornozelo, a nossa anca e os nossos braços e a cintura escapular e a nossa coluna. Diogo, isso então tu achas que é antes do treino? Antes. Fazer um trabalho mais global, mais não é? global, ou seja... Dar um pré-aquecimento, uma pré-mobilização. Exatamente, porque a pessoa, por exemplo, vem do trabalho estressada e tal. Estressada, sentada durante 8 horas, ok.
não vai logo jogar. Quebrar aí um bocadinho. E dar esta mobilidade toda para um lado e depois fazer sempre bilateralmente para o outro lado. Depois envolver também, lá está, as tais rotações do tronco, tanto para um lado como para o outro, ok? Porque incluir aqui, lá está, as tais rotações do tronco. Que vão ser precisas depois no jogo, não é? Precisas, exatamente. Depois desta mobilidade, então, um aquecimento mais da musculatura envolvente e tanto da nossa estabilização lateral. Mas isso tudo um bocadinho antes. Quanto tempo antes? Quanto tempo é que achas que dá para que é preciso? Em 5, 10 minutos a pessoa faz o aquecimento? Faz estes exercícios, faz, por exemplo, muito rapidamente com um elástico ou mesmo com uma... Se tiver à mão as chaves do carro, ok? Mas faz toda esta ativação muscular de estabilidade do ombro, ou seja, se trabalhar aqui toda esta estabilização, trabalhamos aqui toda esta estabilidade. Okay? Podemos também pôr o elástico, por exemplo, nos nossos pés e fazer toda esta estabilidade da bacia, ou seja, trabalhar toda, que é aquilo que nós depois vamos precisar para o jogo. E para trabalhar. Mesmo o pé, inclusivamente, não é? Todo o trabalho de pé. Sim, ou seja, toda a mobilização do tornozelo. Portanto, estes exercícios que fiz antes, depois passar então mais para um recrutamento muscular e depois então passar mais dinamicamente para exercícios em que envolvam a pessoa mesmo estar aqui a treinar antes de começar a jogar. Ou seja, e depois, passando isso, então um movimento já mais específico em que vai envolver todo o movimento. Ir englobando. Todo o movimento que vai utilizar. Começar a simular com a raquete, inclusivamente. Sim. Para vir aqui simular os gestos técnicos. Os gestos técnicos. Assim como fazemos nos outros esportes e no futebol, por exemplo, em que antes simulamos o gesto técnico, no paddle igual. Portanto, começar logo para as nossas estruturas e toda a parte muscular, ligamentar e tudo que é memória, que tem memória, começarem a perceber que, ok, vai existir aqui estes movimentos. Vão ser chamados à ação. Exatamente, ou seja, e não vamos logo para o jogo frios, só bater bolas E aqui as estruturas estão bastante já adaptadas e conseguem já ter um pré-aquecimento para depois para o jogo. É porque depois há muito aquela questão, e diz-me se tu também sentes isso, que é, Joana, então mas eu vou para ali, sou um maluquinho, sou o único que me ponho a alongar e a fazer estas coisas, não é? Porque não há mesmo este hábito, não há mesmo esta preocupação da preparação. Eu acho que temos que começar, se as outras pessoas não o fazem, nós temos que ter a consciência de que fazemos. Porquê? Porque estamos a prevenir as lesões e estamos a prevenir as paragens que se podem prolongar. Portanto, eu acho que devemos desmistificar essa questão de agora vou ficar aqui a fazer isto e parece um maluquinho. Acho que só tem a beneficiar bastante de fazerem este tipo e aliás, até de influenciar os outros. Passar isto também ser uma moda. Exatamente. Até porque a pessoa... Mas isso vai ser o teu programa, não é? O No Pain More Paddle vai dar a resposta exatamente a isto. Exatamente. No fundo, Diogo, fala-nos um bocadinho desse programa. Seja, qual é que é a ideia? A ideia é, portanto, já está a acontecer, não é? Mais clubes, exatamente, englobarmos mais clubes. Para quê? Para um grande objetivo no clube, exatamente, irmos com um conjunto de pessoas, lá está, fazer este tipo de exercícios mais específicos de mobilidade. Ok, tu vais ao clube fazer estes exercícios, é isso? Exatamente. Eu vou com um conjunto de pessoas em que se querem inscrever. Exatamente, em que no início fazemos sempre, vamos fazer uma avaliação para perceber, lá está, mais ou menos este teste que fizemos para perceber como é que a pessoa está em termos de mobilidade e nas suas várias articulações, e então a partir daí trabalhamos com várias pessoas estes movimentos que são importantes de criar rotina, porque depois isto é interessante a pessoa levar também para casa e ir fazendo ao longo do tempo, não é só fazer naquela... Sim, ali no fundo como se fosse um momento durante a semana em que aprendem, trabalham e
conseguem dar continuidade. E, portanto, e depois, exatamente, para darem continuidade, e o grande objetivo, prevenir ou tentar reduzir o máximo de lesões possíveis. E não só, isto é importantíssimo para o dia-a-dia da pessoa. A pessoa sente-se com muito mais energia, sente-se com o corpo mais com solto, o corpo mais fluido, mais solto. Portanto, ou seja, não é só, é claro que é para o paddle em si, mas também para toda a sua rotina diária, claro. Isso é extremamente interessante. Portanto, os clubes de paddle, que alguns já têm aqui, já temos tido alguns contactos, exatamente. Com o Diogo, podem começar a ter este serviço, não é? No fundo, exato. A quem vai lá, de saber que há um dia determinada hora em que vamos lá. o Diogo está lá. O facto de ser com mais pessoas cria esta dinâmica, em que uns puxam também pelos outros e veem que aquele tem algumas dificuldades, eu tenho dificuldades neste. Portanto, cria aqui um companheirismo e cria aqui esta questão de melhorar. Se ele está a conseguir, eu também consigo. Portanto, e cria-se aqui uma onda positiva. Exatamente. Ok, no pain more paddle, parece-me um bom programa para quem esteja a começar e não só. Eu acho que sim. E não só. Bastante benéfico. Eu agora queria aproveitar também para deixar aqui algum tempo a quem nos esteja a ouvir em casa e que nos queira colocar questões, especificamente aqui ao Diogo. Sim. Dar aqui esclarecer alguma dúvida, alguma questão. Ou até poderem vir cá à clínica e lá está, fazerem este tipo de trabalho, fazerem este tipo de avaliação e perceberem onde é que estão os pontos fracos, exatamente, e trabalharmos tudo isto, nomeadamente nesta questão que estamos a falar de paddle. Claro que sim. Acho que é só uma mais-valia, não é? Para a melhoria do gesto técnico. Sim, exatamente. Ou até mesmo, se não jogar paddle, portanto, para a sua rotina diária, se sente que tem dificuldades quando se vai buscar alguma coisa ao chão ou uma prateleira, se sente que tem dificuldades, também é para si. Portanto, também dá para trabalhar. Dá para trabalhar uma panóplia de coisas, claro que exatamente, sim. Claro que sim. Ok. Não sei se temos aqui alguma dúvida ou se fomos claros a responder. Também, qualquer das formas, esta live vai estar, este chá, é mais do que uma live, porque é um chá conversa, vai estar disponível no Instagram. Podem sempre chegar à nossa conta e no YouTube, inclusivamente. Podem sempre aceder ao Instagram da Physiosolutions ou ao YouTube Physiosolutions, em que podem ver estes conteúdos, repetir, rever. E estamos mesmo quase a chegar ao fim do nosso chás. Aproveito para agradecer a quem nos ouve em casa, a quem está presencialmente. E a quem fez connosco, se é que fez, mas fez alguma... Eu acho que a parte da frigideira toda a gente vai querer fazer. Acho que sim. É algo que criámos aqui, dinamismo, portanto acho que aí em casa também é sempre mais engraçado verem este dinamismo. Claro que sim. Uma boa noite então a todos. Obrigada por estarem connosco. Vemo-nos para o próximo mês com o próximo tema que vai ser também bastante interessante. Tem a ver com a questão da nutrição, mais uma vez. Desta vez com a também Health Coach Andreia Caetano, e será como comer bem para crescer bem. A alimentação nas crianças. Vai ser no dia 19 de março, no Dia do Pai, aqui na Physiosolutions. Pode estar presencial ou assistir no conforto da sua casa, no Instagram, no Facebook ou no YouTube da clínica. Até lá! Boa noite. Até lá. Boa noite.